ele foi justamente sobre a parábola do filho pródigo, que é o texto que nós vamos estudar hoje. Então, nos últimos 2 anos, eu fui muito assistido pela bondade da comunidade Cristã Nova Vida, em nos ajudar, em às vezes nos suportar em dias difíceis. Então, eu quero externar a minha alegria, né, pelo apoio e cuidado de vocês. Vocês, durante os últimos anos, talvez ouviram 1, 2 vezes eu falando sobre as parábolas, mas era tudo muito intencional. Então, eu externo aqui minha alegria por cada um de vocês, especialmente pela igreja, na pessoa do pastor Vanderlei. Muito obrigado. E Deus não nos deixa quieto, né? Peço oração aos irmãos dessa igreja. Eu estou participando de um processo seletivo que se encerra agora para fazer um mestrado em teologia com concentração em exposição bíblica no Aldrin Jumper, no Mackenzie, e é das instituições mais cobiçadas no Brasil, né? E se vocês forem orar por mim, assim espero, primeiro para que Deus abra as portas para que dê certo esse processo seletivo, e segundo, que Deus possa nos sustentar, né? Tanto com os recursos necessários, como com forças para conseguir vencer. Eu sou pai, eu sou gerente comercial numa loja, sou pastor na comunidade Cristã Nova Vida, sou professor de teologia e agora aluno numa sala de aula de um 2º mestrado. Só Jesus, irmãos, para nos ajudar mais minha esposa do que eu, inclusive. Então eu agradeço muito a bondade de vocês e peço que vocês continuem orando por mim. Então, tudo que eu falarei aqui hoje é fruto do cuidado de Deus em relação a essa etapa. Amém? Então vamos lá? Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até comem com eles. Agora vire aí e vai lá para o versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos. Ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou.
O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho morreu e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações, neste momento, Pai. Deus, que a sua palavra seja um alimento neste momento, Pai. Sacia, Deus, a nossa fome. Abra, Deus, os nossos olhos essa noite, Pai. Fala com a sua igreja, edifica a sua igreja, Pai. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, no 15, versículo 1 e 2. Irmãos, no versículo 1 e 2 do capítulo 15, nós temos aí a audiência, o público que estava ouvindo as palavras de Jesus. E nós tínhamos aí pelo menos dois grandes grupos. Olha aí comigo na sua Bíblia. De um lado nós tínhamos cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. E de um outro lado, as Escrituras vai dizer que nós tínhamos fariseus e mestres da lei que estavam criticando Jesus. Então, quando Jesus estava nesse momento da história, ensinando, ele tinha nesse exato momento duas audiências. Ou em sua audiência ele tinha dois tipos de pessoas o ouvindo. E Jesus, muito cuidadoso e ao mesmo tempo muito assertivo, ele vai falar para essa audiência de maneira muito profunda. E Jesus, ele vai corrigir problemas, desafios gravíssimos no coração dessa audiência. Essas duas pessoas, esses dois grupos, serão profundamente impactados com o ensinamento de Jesus. E nós, irmãos, estamos inseridos num desses dois grupos. De um lado, nós temos pessoas que são pecadoras, estão caminhando para longe de Jesus, e Jesus então vai se direcionar a essa pessoa, usando o exemplo do filho pródigo. Amém? Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Num segundo momento, Jesus vai se dirigir aos mestres da lei, aos fariseus, usando a figura do filho mais velho. Então, quando Jesus conta a parábola dos dois filhos, Jesus tem um ensinamento a partir do filho mais novo
E Jesus tem um ensinamento a partir do filho mais velho. E essa audiência que está, essas pessoas, esses grupos que estão ouvindo o que Jesus está falando, eles vão falar assim: então eu sou, nas palavras de Jesus, o filho mais novo. E de um lado, os outros dirão: eu sou então o filho mais velho, nas palavras de Jesus. Amém, irmãos? Então Jesus tem um objetivo ao contar essa parábola. Qual é o objetivo de Jesus? Falar ao coração dos pecadores e falar ao coração dos religiosos. Estão comigo? Isso é importantíssimo, irmãos. E a ideia de Jesus aqui não é, primariamente falando, mostrar o evangelho em si. É defender esse evangelho. Jesus vai defender o evangelho. Por quê? Porque no texto diz o seguinte: esse Jesus, ele está se reunindo com pecadores. E pasmem, diz o texto, ele está sentando à mesa com os pecadores, ele está comendo com os pecadores. E Jesus, certo, vou colocar aqui diante de vocês os motivos que estão me levando a sentar com os pecadores. Vou colocar diante de você o motivo que tem me levado a comer com o pecador. E olha aí no final do texto que nós lemos, se vocês acabarem de ler o capítulo 15 e passarem para o capítulo 16 e continuarem a sequência, você vai ver que Jesus, ele acaba de contar essa parábola e ele vai para a casa de um homem pecador. Ele vai para a casa de Zaqueu na sequência. Então Jesus, além de mostrar o evangelho, ele vai defender o evangelho. Ele vai defender esse evangelho diante de pecadores, com uma mensagem específica, e ele vai defender o evangelho diante de religiosos, com uma mensagem específica. Sendo assim, hoje, irmãos, eu peço a Deus para que Ele possa cuidar do seu coração. Se às vezes o seu coração está longe de Deus, que Ele possa cuidar desse coração, que Ele possa lhe aproximar de Deus. E se porventura você está vivendo um tipo de religiosidade que também lhe coloca longe de Deus, nós veremos isso, que Ele possa cuidar desse coração. Amém? Vamos lá? Versículo 11, deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Irmãos, tem informações que são importantíssimas. Por muito tempo a gente entendeu que essa parábola, ela provavelmente deve estar escrita aí, né? Na parte superior da sua Bíblia aí, a parábola do filho pródigo, não é isso? Ou do filho perdido. Na verdade, quem escreve, né, faz essas divisões, mais atrapalham do que ajudam. Porque o primeiro verso fala assim: um homem tinha o quê? 2 filhos. Então a parábola não é de um filho. Nós estamos pensando aqui, Jesus está pensando em 2 filhos. E Jesus vai nos dar lições relacionadas aos 2 filhos. E o texto segue dizendo assim: o filho mais jovem disse ao pai. Veja que Jesus agora, pregando para quem estava ouvindo, para a sua audiência, ele está olhando nos olhos de quem?
dos pecadores, dos publicanos, não é isso? E ele vai se referir, ele fala, o filho mais novo chegou diante do pai e disse o seguinte, olha aí, pai, eu quero a minha parte da herança. Se talvez a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, aqui do Ocidente, ela vai ficar muito vaga diante desse texto. Nós temos que pensar aqui com uma perspectiva mais oriental. Esse garoto está dizendo o seguinte, pai, já que o senhor não morre, logo, pai, já que o senhor está aí, né, vivendo mais do que eu queria que o senhor vivesse, porque eu estou precisando de recursos, o senhor está aí, né, com uma alimentação balanceada demais, se cuidando demais, o senhor não morre, tem como, então, em vida, me dar a minha parte? Tem como me dar a minha herança? Veja que não faz sentido o que o filho quer do pai. Não herança, como vem herança? Em vida. Isso no Oriente Médio, irmãos, é um desrespeito profundo. É basicamente o seguinte, pai, não me importo com o Senhor, não me importo com a sua vida. Para mim, nesse momento, o que eu queria mesmo era que o Senhor estivesse morto. Mas já que o Senhor não morreu, tem como me dar a parte da herança ainda vivo, por favor? É basicamente isso o que o filho mais novo quer do pai. Olha a maneira como o pai, que é uma das primeiras pessoas a aparecerem na parábola, uma das últimas a falarem, é profundamente ferido pelo filho. E o texto segue dizendo, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. E o pai, então, divide. Em Deuteronômio tem uma lei que fala que o filho mais velho ficava com 2/3 da herança. E o filho mais novo, então, ficou com apenas 1/3. Só que se você notar, eu gostaria que você grifasse, se você trouxe uma caneta, quando a Bíblia usa o termo bens aí, ou herança em algumas outras versões, a palavra grega no original é a palavra bios, que é a mesma palavra para vida. Quem estuda aí biologia sabe que tem a ver com vida. Então, quando o texto fala assim, e o pai dividiu os... O que o texto está dizendo? Que esse pai deu de si, deu daquilo que era parte dele aos filhos. Vocês conseguem visualizar isso? Isso remonta, irmãos, que o pai está profundamente triste, abatido com o que está acontecendo. Ouvindo uma voz dizendo, pai, olha, eu queria muito que o senhor morresse, mas já que o senhor não morre, por favor, dê-me a parte da herança, ainda que o senhor esteja vivo. E o pai atende à solicitação do filho, dando algo que correspondesse à parte de si, da sua vida. Vocês estão comigo? E o texto segue dizendo, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante. Ele pegou então esse 1/3 daquilo que o pai colocou em suas mãos, e as escrituras diz que ele foi então para um lugar muito distante. A ideia do lugar distante aqui é a perspectiva distante que os pecadores estão longe do pai. Estão comigo? Estão entendendo a relação que Jesus está fazendo? E nesse lugar distante, irmãos, de Jesus, do Pai, é que a gente começa
perceber os desafios, o quanto custa estar longe do Pai, o quanto custa estar longe de Jesus. E é nesse sentido que eu gostaria que o seu coração começasse a ser reorientado. Aonde você está vivendo? Perto de Jesus? Longe de Jesus? Se você estiver vivendo longe de Jesus, por favor, me acompanhe. Nesse lugar longe, diz o texto que ele desperdiçou tudo o que tinha, porque ele viveu de maneira desregrada, como se não houvesse amanhã. O texto segue dizendo que o dinheiro dele nesse momento acabou, e acabou no momento que uma fome se espalhou na região distante, no lugar distante que ele estava. E nós temos então alguém vivendo longe de Jesus, por conta de viver de maneira imprudente, sem regras, com uma suposta autonomia. Acaba-se os recursos, acabaram-se os recursos, ainda há situações adversas como a fome, e o desespero toma conta desse tipo de pessoa, desses que por algum motivo estão longe de Jesus. E diz o texto, segue comigo na leitura, ele começou a passar o quê? Necessidades. E aqui, irmãos, as necessidades são necessidades profundas. São necessidades de alguém que está em profunda miséria física, moral. O irmão mais velho supõe que ele tinha gastado esse dinheiro até com prostitutas. Espiritual, porque ele está longe da casa do Pai. Então, os desafios são em todas as áreas da vida desse moço, do filho mais novo. E o texto segue dizendo que diante disso ele chega até um fazendeiro e ele pede trabalho para o fazendeiro. Ele fala: olha, eu quero trabalhar, eu preciso dar um jeito. Só que o trabalho vai revelar muitas coisas acerca dessa distância da casa do Pai. Olha aí. O fazendeiro manda ele aos campos cuidar do que, irmãos? Do quê? Os porcos. Veja o ponto de desafio, o tamanho do gigante desse garoto. Jesus, irmãos, e a sua audiência, eles sabiam quais eram os alimentos que eles deveriam ficar longe, não sabiam? Dentro da dieta dos judeus tinha um alimento que era impuro. E vocês lembram qual que era esse alimento? Era a carne de porco. E Jesus propositalmente, ele poderia usar aqui a ovelha, não poderia? O boi. Mas Jesus tem uma intencionalidade quando ele coloca esse animal aqui. Ele está colocando esse garoto no buraco. Sabe o buraco? É como se ele estivesse mais baixo do que o buraco. Porque ele está lá alimentando os porcos, que para ele não fazia sentido, era uma humilhação agora o que estava acontecendo. E se não bastasse, ele tinha um desejo atrelado a uma profunda fome de comer o que os porcos estavam comendo. Irmãos, vocês conseguem imaginar os problemas, os desafios que esse jovem estava enfrentando por ter saído de perto do Pai, por estar andando longe do Pai, por estar caminhando aos passos largos do Pai? Todos os desafios possíveis.
E são desafios que humilham esse homem, esse grupo de pessoas que estão ouvindo o que Jesus está ensinando. E diante disso, esse garoto, ele começa a planejar. Ele faz um esquema. Olha aí, verso 17. Quando finalmente ele caiu em si, ele disse: gente, até os empregados, os funcionários do meu pai, têm comida de sobra lá em casa, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele visualiza. E se você que está me ouvindo e está distante de Jesus, você sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Quantas e quantas vezes você cai em si e você fala: puxa vida, eu preciso ir, eu preciso ler, eu preciso fazer, eu preciso orar. Mas está lá, distantes, com todos os desafios possíveis. E esse garoto, ele lembra. E ele começa a planejar, ele fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou retornar à casa do meu pai. E quando eu retornar, eu vou chegar diante do meu pai e eu vou dizer algo para ele. Olha o texto aí. Pai, puxa vida, eu errei demais, eu falhei demais, eu pequei contra o céu. Ele tem, essa pessoa aqui tem noção de Deus. Eu falei contra o Todo-Poderoso, o céu se refere aqui a Deus. E também falei com o Senhor. Puxa vida, o que tinha na minha cabeça o dia que eu cheguei no Senhor e falei: ó, me dá a minha parte, me dá, na verdade, que o Senhor morra, mas me dá a minha parte, porque eu vou cuidar da minha vida. Afinal de contas, a gente é inteligente, eu tenho um bom trabalho, eu sou um empresário bem-sucedido, puxa vida, eu tenho recursos de sobra. Ah, quanto eu sou um cara intelectual. Puxa vida, minha família é uma família muito linda. Dá a minha parte. E vida que segue. Ele tem esse plano, só que quando as coisas ficam escuras, quando nós estamos dentro de um poço, as forças se vão, a lágrima embola com aquilo que a gente quer dizer, aquilo que a gente quer falar. Pensando no século 21, a dor no coração chega, na alma, e parece que nós temos flashes de momentos depressivos, recorremos a um remédio aqui, a um remédio colar, temos uma fome insaciável, que essa fome ela só pode ser saciada, irmãos, quando você estiver na casa do Pai. Aí a gente faz os planos, a exemplo desse garoto: me colocarei de volta, chegarei diante do meu pai, falei: pai, eu pequei contra o céu, falei com o Senhor. E ele segue dizendo: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como um dos seus empregados. Esse garoto, segundo os estudiosos do Oriente Médio, Bale, Tim Keller, e muitos outros vão dizer que ele não envergonhou somente o pai, mas o pai era alguém que comandava toda uma região, então toda aquela aldeia, aquelas pessoas estavam envergonhadas com a atitude desse garoto, e a volta dele teria que ser desse jeito: pai, eu falei com o Senhor, falei com o céu, coloca-me como um dos seus empregados, eu irei trabalhar, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu vou trabalhar e vou pagar centavo por centavo de tudo que eu tomei do Senhor. E eu e você pensamos dessa forma, planejamos: Senhor, puxa vida, eu falhei, mas essa semana eu não vou perder nenhum culto, eu vou em todos, e eu sei que o Senhor vai entender o meu coração, sei que o Senhor vai entender. Puxa vida, mas foi um pecado um pouco mais grave, eu vou fazer o propósito de ir o mês inteiro na igreja, e a gente vai tramando, né? E irmãos, por favor, não deixe o seu coração se aliviar com essa trama que acontece na sua cabeça, porque você acredita nisso.
E aí que está o nosso gigante, o nosso desafio. E eu quero lhe ajudar a lidar com esse desafio. Se você estiver longe da casa do Pai, coloque-se no caminho e volte para a casa do Pai. O que você precisa está lá, não tem em outro lugar. E o texto segue dizendo: então voltou para a casa do seu pai. E imagina uma fazenda, e no final dessa fazenda tem uma cerca com uma porteira. E do outro lado da porteira vem alguém completamente destruído, talvez magro demais, surrado por esses dias de grandes lutas, grandes batalhas. Estou usando alguns termos mais modernos para se enquadrar um pouco mais dentro da nossa realidade. Talvez com as roupas sujas, rasgadas, talvez completamente diferente daquele que saiu. Outra pessoa está vindo lá do outro lado da porteira, completamente destruído. Guarda essa palavra que eu usarei agora: completamente quebrado. Irmãos, quando ele estava ainda longe, a parte B do verso 20, seu pai o viu. Irmãos, o pai viu esse que estava voltando. Não sei como, vou tentar explicar, mas o pai reconheceu quem era. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Irmãos, o pai, preste atenção, não sei na onde você está agora na sua vida, mas se você estiver quebrado como esse garoto vindo na direção do pai, irmãos, esses olhos do pai, esses olhos de Jesus, estão lhe esperando. E num dado momento, esse Jesus, ele movido por uma grande compaixão, que era o que movia Jesus no Novo Testamento, ele vai correr na sua direção. E nesse contexto, um pai do Oriente Médio não correria, porque a túnica ia levantar e iria mostrar as suas pernas. Nenhum senhor no Oriente Médio fazia isso, mas esse pai, movido por compaixão, vê alguém lá que ninguém talvez mais reconheceria, e diz o texto que ele corre na direção desse garoto. E ele, quando chega até esse garoto, ele não deixa esse garoto falar o plano que tinha, e esse pai também não começa a encher esse garoto, fala: olha, você fez isso, você fez aquilo. As escrituras dizem que o pai abraça esse garoto, o pai beija esse garoto, o pai fala assim: eu estava ali esperando. Irmãos, guarda isso no seu coração. Não existe um pecador que seja páreo para a graça de Deus. Não tem nenhum pecado páreo para a graça de Deus. Pensa bem, irmãos. Eu gostaria de ver essa cena. Talvez os passos do garoto eram passos que estavam se arrastando. Mas o pai corre em direção, abraça. E o termo aí, beijou, não sei como está na sua versão, mas é um termo de intensidade. É como se o pai tivesse beijado o filho várias vezes. Sabe quando pega e fica beijando sem parar? Tem uma frase do Tim Keller, eu gostaria de colocar aqui. Presta atenção no que o Keller fala, e eu acredito que vai fazer sentido para você. Somos mais quebrados do que ousamos admitir. Só que nós somos mais amados do que ousamos imaginar. Ah, irmãos, que verdade. Nós somos
muito quebrado. Talvez se estivéssemos no mesmo lugar desse garoto, nós pediríamos a nossa parte. E nós então vamos para longe de Jesus. Porém, irmãos, nós temos alguém que vai em nossa direção. Entra na escuridão que você está, entra no poço que você está, entra na sua dor, lhe pega pelas mãos, porque você não tem ideia do quanto Ele lhe ama. Você nunca conseguiria imaginar o quanto Jesus lhe ama. Você quer um vislumbre do quanto Ele te ama? Ele morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Entende, irmãos? Jesus estava olhando para aquela audiência e dizendo: sabe por que eu me assento com os pecadores? Porque eu busco eles aonde ninguém quer entrar, eu chego aonde ninguém quer chegar, e quando eles estão no momento mais difícil da vida deles, mortos, eu levanto, eu abraço, eu beijo e dou uma nova vida. Isso é grandioso. Você pode dar glória a Deus? Cairo, mas por que você entende que isso é verdade? Porque olha aí, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de filho. É como se o pai estivesse dizendo: para. O pai não dá margem para esse garoto ficar justificando. O pai simplesmente segue dizendo: gente, rápido, depressa, tragam a melhor roupa da casa e coloque no meu filho. Gente, depressa, vistam ele, coloque nele um anel no dedo e sandália nos seus pés. Irmãos, todas as vezes nas escrituras que alguém recebeu roupas novas, anel no dedo e sandália nos pés, foi num dos momentos mais importantes das suas vidas. Quando o rei Xerxes foi promovido, ele recebeu esses elementos. O pai estava dizendo o seguinte: você agora é parte da minha família. Você é o meu filho. E sabe o que significa quando ele coloca sandálias nos pés? Nesse momento, aquele que andava descalço era alguém abandonado. Era um moribundo mesmo, alguém perdido. Sem honra, diz Tim Keller. E o pai está dizendo o seguinte: no seu dedo tem um anel, você é o meu filho. Você agora tem as roupas porque você é o meu filho. E aqui você não vai ficar sendo desonrado, vivendo como alguém perdido. Você agora vai calçar as sandálias, porque agora você tem honra e você faz parte da família. Irmãos, nós éramos assim, andávamos perdidos. A parábola anterior aí, a da ovelha perdida, desgarrados. E Ele nos chamou, Ele nos encontrou onde ninguém mais nos encontraria. Depressa, você agora faz parte da família, porque Jesus fez algo grandioso por você. Posso ouvir um amém? E segue dizendo o texto, verso 23, matem um novilho gordo, faremos um banquete, celebraremos. E aqui a questão tem cunho espiritual, porque ele diz o seguinte: pois este meu filho estava o quê? Morto. Ele estava morto? Não, ele estava morto em seus delitos e pecados, mas agora ele voltou à vida. Por isso que Jesus está usando esse argumento para dizer: olha, eu me assento com os pecadores, eu como com eles porque eles estão mortos em seus pecados, em seus delitos, mas eu os chamo, eu os tiro desse mundo podre, caído, de pecado, e chamo eles para o reino da luz. Eles não eram filhos e agora eles passam a ser filhos. E como você faz isso? Eu coloco nele roupas novas, sandália nos pés,
e faça uma grande festa. E quando as escrituras falam que o pai usa um novilho gordo, é um alimento que não era assim, todo sábado tinha, não. Era guardado as 7 chaves ali por uma ocasião, mas muito, muito especial. Era realmente uma grande festa. Tinha que acontecer algo extraordinário para que o novilho gordo fosse sacrificado e fosse alimento ali para todo mundo. Então Jesus está dizendo que quando um pecador retorna para casa, a partir de Jesus, o chamando, o esperando, é porque algo grandioso acontece. Irmãos, algo grandioso aconteceu na sua vida. Jesus fez algo grandioso por você aonde você está. Se você está longe de Jesus, a partir dessa palavra, saia da onde você está, ouça a voz de Jesus o chamando, dizendo a você: vinde a mim todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. E diz a última parte aí do versículo 24, e começaram a festejar. Agora vamos para a segunda parte. E quando isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Então, agora aparece o segundo filho. E na onde o filho mais velho estava, irmãos? Trabalhando. Na volta para casa, o filho mais velho ouviu o quê? Música e dança. Agora você imagina o tamanho da festa para o filho mais novo. Irmãos, era a festa. Sabe, a festa. A ponto do filho que está voltando falar: vixe, o que eu estou perdendo? Picanha, né? De acordo com o verso 23 aí. Muita música, muita dança e muita festa. E ele perguntou a um dos servos. Ele estava fora do entorno da festa. O termo servo aqui é provavelmente alguém que morava ali perto, que era um dos trabalhadores da fazenda, e que ainda não tinha entrado na festa. E esse camarada então vai falar, vai dar o relatório do que está acontecendo. O servo respondeu. Basicamente o texto está dizendo assim: rapaz, você não está sabendo o que está acontecendo? Basicamente isso que passou. Você não tem noção do que está acontecendo. Seu irmão voltou. E o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Agora Jesus está falando com quem, irmãos? Com os religiosos, não é isso? Amém? Estão comigo? Fala amém. Veja que Jesus já cuidou do coração dos pecadores, e agora Jesus vai cuidar daqueles que estão dentro da igreja e acham que está tudo bem. Estão comigo? Preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus vai cuidar do coração daqueles que estão dentro da igreja, numa perspectiva religiosa. Seu irmão voltou, zero. Seu pai cuidou dele, colocou roupa nova nele, ele está vivo, matou um novilho e está toda essa festa aí. E o irmão mais velho, o que acontece com ele? Se ira, diz o texto, olha aí. O próximo versículo. O irmão mais velho se irou. E preste atenção no que está escrito aí, irmãos. E não quis entrar. Esse camarada, ele está fora. Guarda isso. O ressentimento do irmão aqui está à flor da pele. Ressentimento e alegria aqui parece não andar juntos.
E as escrituras dizem que o pai faz o quê? Insiste com ele. O pai saiu, o pai foi lá fora buscar ele. Falou, vem. A voz do pai chamando, vem. Mas ele respondeu. Agora foi a vez do irmão mais velho responder. Ah, é? O senhor então quer saber o que eu penso? Eu vou falar para o senhor o que eu penso. Agora o ressentimento vem. O pai e o irmão basicamente estão ali diante de uma mesa e esse mais velho, esse religioso, vai colocar na mesa tudo o que ele pensa. Vocês estão preparados para ouvir? Diz o seguinte: pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor. E detalhe, eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Irmãos, veja, Jesus está se referindo ao irmão mais velho, que representa quem? Os fariseus, os mestres da lei, que obedeciam o quê? Rigorosamente toda a lei. Trazendo para os nossos dias, olha o que está acontecendo aqui. Jesus, eu estou na igreja há 20 anos, sou o primeiro a chegar no horário do culto, sou fiel, faço tudo certinho, não falto em nada, nunca deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Só que veja que a intencionalidade desse religioso, preste atenção, é fazer algo para receber algo. Nós vamos entender isso aqui na leitura do texto. Ou seja, eu não faço porque Jesus merece. Eu vou fazer na expectativa de Jesus fazer algo por mim. É isso que o religioso pensa. Eu vou subir 10 lances na escada, porque se eu chegar lá no 11º, eu serei abençoado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe esse universo de fazer, e o fato de nós acumularmos esse crédito, nós temos agora então, que chegar diante do Pai e falar, o Senhor é obrigado a fazer algo por mim. Mas como assim? Eu fui lá, fiz direitinho, guardei isso, guardei aquilo, cheguei no horário e assim por diante. Estão comigo no raciocínio? Esse camarada, ele faz isso. Todos esses anos, ele elenca que, olha, eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E detalhe, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Estou fazendo aqui, e parece que o Senhor não me enxerga. Estou fazendo, e cadê a minha recompensa? Cadê a minha parte? Irmãos, esse tipo de religioso, segundo as Escrituras, ele está na onde, irmãos? Fora da festa. Ele não está à mesa juntamente com o Pai. E olha aí, normalmente essas pessoas, elas se revelam. Essa dor. Colocam ali toda o lado verdadeiro de que não são parte do rebanho. Olha aí. Verso 30. Mas quando esse seu filho volta, vocês acham que está certo o que ele disse aí? Mas, veja que ele está falando com o pai, ele está colocando na mesa tudo. E ele fala assim, mas quando esse o que, irmãos? Seu filho, o que é dele? Irmão, o que ele tinha que falar aqui? Mas quando o meu irmão volta, não é isso? Ele fala jogando na cara, ele está dizendo basicamente assim, e olha aqui,
Quando esse seu filho volta, ele mesmo sai da família agora, porque ele mostra quem ele é. Quando esse seu filho volta aí, e depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o que leva esse camarada a pensar que ele desperdiçou o dinheiro com as prostitutas? O texto falou, alguém falou aqui antes, você leu lá falando que ele gastou o dinheiro de maneira irresponsável, não é isso? Por que que o filho mais velho, inflamado, chegou à conclusão de que ele gastou com as meretrizes, com prostitutas? Entende que quem está fora, sabe, acha que está dentro. Eu estou falando aqui com pessoas que acham que está dentro, que por seguir um universo de regras, com expectativas erradas, eu faço com o objetivo de ter um resultado. Se a minha fé não me der o que eu preciso, para mim não faz sentido. Muita gente vive dessa forma. E Jesus está usando esse exemplo e olhando para os fariseus e mestres da lei, falando assim: vocês estão falando que eu me assento com pecadores, vocês estão tão perdidos quanto eles. Posso ouvir um amém? Agora também? Ou seja, irmãos, Jesus está usando esses dois exemplos para dizer que esses dois homens estavam perdidos. Esses dois estavam fora da casa do Pai. E Jesus foi até o encontro dele e o chamou de volta para a mesa, e agora ele é filho, ele faz parte da casa. Enquanto o outro está fora da festa, e ao invés de entrar e participar da festa, ele está se justificando, colocando na mesa: olha, faz tanto tempo que eu faço isso, tanto tempo que eu faço aquilo, e parece que nada vem para mim, parece que o senhor não dá bola para mim, o senhor não dá nem um cabrito para mim festejar, e esses outros aí, que chegou agora, parece que a vida já está indo bem, parece que está tudo certo. E o texto segue dizendo: o Senhor comemora ainda matando um novilho. E o pai lhe respondeu: meu filho, você precisava compreender que você esteve sempre comigo. E o fato de você estar comigo, tudo que é meu é seu. Mas você parece que não entendeu isso. Aí vai lá não sei na onde. Agora, desculpa, mas eu preciso falar. Vai lá buscar orientação com o profeta tal. Vai lá buscar oração não sei na onde. Vai lá buscar ajuda com não sei quem. E sabe? Coloca as regras da religião e busca alimento fora da casa do Pai. Busca direção fora da casa do Pai. Busca tudo longe do Pai. E tudo que eu e você precisamos estar, irmãos, na mesa do Pai, na casa do Pai. Posso ouvir um glória a Deus? Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Irmãos, essa parábola ela encerra sem dar o destino do irmão mais velho. E aí? Como você tem vivido? Vamos nos pôr de pé? Eu quero encerrar com 3 informações importantes. Primeiro, a exemplo do filho mais novo. Preste atenção em mim aqui, por favor. Se você está longe, irmãos, por algum motivo, em terras distantes,
E você sabe que isso tem te custado caro, talvez. Sem forças, sem vida, destruído. Ouça a voz de Jesus lhe chamando. Venha do jeitinho que você está. Jesus, ele vai lhe avistar de longe, movido de compaixão, ele vai até você, ele vai lhe abraçar. Ele vai lhe beijar. E ele vai cuidar de você. Cada uma das suas feridas, cada uma das suas dores, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Sabe aquela quando você achar que você perdeu tudo, ele vai calçar os seus pés, lhe dando honra, olhando dentro dos seus olhos e dizendo: você é parte da família. Ele vai lhe vestir. Ele vai cuidar de você hoje e sempre. E agora, de um outro lado, se porventura você tem caminhado aí, sei lá, 20, 30 anos, e talvez você não percebeu que essa perspectiva religiosa tem te sufocado. Às vezes entrou no automático que você tem cumprido algumas exigências. Sabe, você vai no automático para a igreja, você vai no automático para tudo. Irmãos, Jesus está dizendo que esse está tão perdido quanto o primeiro estava. Abra os seus olhos essa noite. Tira das suas mãos todo esse suposto poder que você acha que você tem. Solte-os e entre para essa festa. A graça de Deus, irmãos, é algo que mexe demais com o nosso coração. E essa graça lhe alcançou. Essa graça mudou a sua vida, essa graça transformou a sua vida. Que Jesus faça algo grandioso na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, aqui está a sua igreja diante de ti, ó Pai. Cuida, Deus, de cada um dos seus filhos, Pai. Que aqueles que estavam longe, Pai, que eles possam ser reaproximados, Deus, pelo poder da sua palavra, Pai. Que eles possam ser encontrados, Deus, por sua maravilhosa graça, Pai. Deus, aqueles que porventura, Pai, estavam caminhando com os olhos vendados, Pai, pela religião, vivendo, Deus, uma perspectiva legalista, Senhor. Deus, abra, Pai, os olhos dos meus irmãos, que eles, Deus, não faça algo, Pai, não venha viver uma vida cristã, Deus, por acumular créditos diante de Ti, Pai, mas que venham viver, Deus, com profunda alegria, Pai, que venham viver, Deus, cheio, Pai, do seu Santo Espírito, Pai, contentes com a sua grande salvação, Deus, que é tudo que nós precisamos, Pai. Deus, cuida dessa igreja, Pai, sustenta essa igreja, Deus, sustenta cada um daqueles que aqui estão, Pai, sustenta-os hoje, Pai, sustenta-os amanhã, Pai, sustenta-os todos os dias, Pai, com a sua mão poderosa, Pai, com essa mão que abraça, Pai, com esse cuidado, Deus. É o que eu te peço, Deus, e peço o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.